Fala investidor, esse é o canal Pingado na Bolsa. Hoje a gente vai falar aqui sobre o Fundo Imobiliário Santander Papéis Imobiliários CDI, Fundo Imobiliário, os SADI 11. A gente vai dar uma olhada aqui no relatório gerencial de abril de 2022 e saber no que esse fundo investe, o quanto ele pagou de dividendos. Se você quiser mais informações, fica ligado até o final do vídeo. E bom, antes de mais nada, eu vou pedir para você assinar o canal, caso não tenha se inscrito ainda. Deixa o like aí. Se não gostar do vídeo, depois pode tirar o like, não tem problema, mas já deixa o like aí para ajudar na divulgação do canal. O SAD11 tem por objetivo investir em CRIs, certificados de recebíveis imobiliários e valores imobiliários. Então, possui como rentabilidade alvo o equivalente a 100% da variação da taxa DI, líquido de imposto de renda para a pessoa física. Então, esse é um fundo focado em ter um rendimento relacionado à taxa DI, tá? Então, CDI, a taxa DI. A rentabilidade aqui do fundo, então, o valor de mercado da cota R$ 91,43, tendo em vista o fechamento em 29/4 de 2022, e o rendimento mensal por cota foi de 90 centavos, pagamento efetuado no dia 13/5/2022. Aqui alguns dados patrimoniais do fundo. Então, patrimônio líquido de 320 milhões de reais, são 3.180.000 cotas, 3.000 cotistas, então é um fundo pequeno, até relativamente pequeno. Diz aí, você conhece esse fundo? Você tem esse fundo em carteira ou não? E o valor patrimonial da cota aqui do fundo em R$ 100,77, tendo em vista também, né, essa data aqui de fechamento do dia 29/4, e o início do fundo foi lá no dia 5 de agosto de 2019. Aqui alguns comentários da gestão. Então, o fundo está com 99,3% do seu patrimônio alocados em CRIs e cotas de fundos de investimento imobiliários, isentos de tributação. E nesse mês a distribuição de rendimentos vai ser aí de 90 centavos, equivalente a 107,9% do CDI, líquido de imposto de renda, calculado sobre o preço de emissão das cotas de R$ 100, tá? Isso aqui, esse 107% do CDI é tendo em vista a emissão das cotas que foi em R$ 100. Eles estão lembrando aqui que a maior concentração do fundo é de CRIs pós-fixados, indexados ao CDI, que dá aí mais ou menos uns 77,5% do patrimônio líquido do fundo, mas fica no vídeo aí que eu vou mostrar com mais detalhes como que está composto esse patrimônio do fundo. Aqui já em relação à distribuição de rendimentos, como no mês de abril houve 2 feriados nacionais aí, em abril a gente só teve 19 dias úteis. Assim sendo, devido ao menor número de dias úteis, se você for comparar aí com o mês de março, a distribuição de rendimentos nominal ficou 3 centavos menor, mas considerando o CDI do período e o valor distribuído pelo SAD11, o fundo manteve sua distribuição acima de 100% do CDI. E no dia 4 de maio, aqui o Copom decidiu elevar a taxa Selic em 1%, atingindo o patamar de 12,75% ao ano. Como esse fundo aqui, o que ele investe é vinculado ao CDI e a Selic também tem uma correlação muito grande com o CDI, a gente sabe que esse fundo pode aumentar os seus rendimentos nos próximos meses aqui, como eles mesmos comentam aqui nessa forma. Já que 77,5% da carteira são de CRIs indexados ao CDI, essa elevação na taxa de juros impacta positivamente nosso portfólio. E aqui no dia 30 de dezembro de 2021, tanto o administrador e a gestora renunciaram temporariamente a uma parte da taxa de administração do fundo, que era de 1% ao ano, e vai passar a ser 0,80% ao ano sobre o valor de mercado das cotas do fundo. Isso aqui entre janeiro de 2022 e junho de 2022. Com relação ao mês de abril, eles observaram uma valorização aí no IFIX de 1,19%, enquanto o fundo valorizou 1,36%. Como que é a alocação dos ativos aqui? Então, a alocação dos certificados de recebíveis imobiliários por segmento, então corporativo AAA 47%, shopping 22%, logístico 13%, varejo 10% e corporativo sem ser AAA exatamente 8%. Alocação por instrumento aqui, fundo imobiliário 8,3% do fundo, caixa tem um pouco menos de 1% aqui, 0,7%, em CRIs 91% do fundo. É basicamente um fundo de papel, tá? Um fundo de CRI, ele investe um pouquinho aqui em fundo imobiliário, mas a maior parte do caixa dele, do patrimônio líquido dele está em CRIs. E a alocação por indexador aqui, então IPCA 14,8% e CDI 85,2%.
Então, os rendimentos do fundo, então, no dia 13 de maio de 22, será pago o valor de 90 centavos por cota, e o fundo pagou de rendimentos o equivalente a 107,9% do CDI, ou 127% do CDI, se você for considerar esse gross up aqui de imposto, tá? Então, se você for tirar os 15% de imposto, e considerando essas cotas aqui a R$ 100. Considerando o valor de fechamento da cota do fundo de 91,43 em abril, esse rendimento é equivalente a 118% do CDI ou 138,9% do CDI, também considerando o imposto de 15%, imposto de renda de 15%. Aqui a gente vê que aumentou bastante, né, esse rendimento do fundo, porque saiu de 28 centavos lá em maio de 2021, passando a 90 centavos em abril de 2022. Claro, isso aqui por conta da Selic ter saído lá dos seus 2, 3% para agora 12, quase 13%. E aqui a gente vê que é interessante que o CDI, o percentual do CDI do fundo continua parecido, né? Então, o fundo está rendendo bem próximo ao que rende o CDI, então ele está de acordo aí com a sua política de investimentos. Lembrando, isso aqui não é uma indicação de compra ou de venda desse ativo, tá? Eu não estou recomendando que você compre ou venda, mas é uma opção interessante para você estudar, pelo menos, se você gosta de fundo de papel, se você gosta de dívida atrelada ao CDI, é uma forma interessante de você se expor a esse tipo de mercado. Com relação à negociação, é bom a gente saber assim se é fácil entrar e sair desse fundo. O fundo negociou 20 milhões de reais em cotas no mercado secundário da B3, a liquidez média diária de 1 milhão e 53 mil reais. É um volume interessante, tá? Ele saiu lá de 5 milhões de volume em outubro de 2021 para 20 milhões agora em abril de 2022. É um crescimento grande, né? 4 vezes aqui praticamente de crescimento. Então é um fundo, pelo menos nesse aspecto de liquidez, é um fundo tranquilo até para a gente estudar o investimento. E as informações contábeis do fundo, então, as receitas em abril foram de 3 milhões e 83 mil reais, em CRI 2 milhões e 700, em fundos imobiliários 334 mil, em renda fixa 20 mil. As despesas foram de 221 mil reais, 198 delas taxa de administração, gestão e escrituração e outras despesas em 23 mil reais, gerando um resultado de 2 milhões e 861 mil reais. Resultados de períodos anteriores aqui quase nada, tá? 343 reais. E a distribuição no mês foi de 2 milhões 862 mil reais. Tem um saldo acumulado aqui de rendimento não distribuído equivalente a aproximadamente 0,09 por cota, ou seja, 9 centavos por cota. Aqui a composição da carteira do fundo no dia 29 de abril, então vamos dar uma olhada no panorama geral aqui, são 13 ativos diferentes de CRI, mais esses dois fundos imobiliários, que são Canip e KNHY. Inclusive, a gente fez um vídeo aqui no canal recentemente sobre o KNHY. Se você quiser, eu vou deixar um botão aqui para você acessar esse vídeo. Aqui por percentual do PL, eu vou destacar só esse CRI aqui, que está acima de 10%. É um fundo relativamente concentrado, tá? Como não são muitos CRIs, o patrimônio dele não é tão grande assim, 300 milhões de reais, acaba concentrando um pouco. Então, você vê que a maior parte dos CRIs fica na casa de 9%, né? 9% aqui, 10%. Claro, tem alguns abaixo, mas tipo esses daqui, né? Abaixo dos 5%, esse aqui com 5%, mas como são só 13 ativos diferentes, se você pegar 100%, fica ali mais ou menos na casa dos 10%, dividir igualmente entre todos, fica mais ou menos ali abaixo dos 10%, tá? Que é o que acontece com esse fundo aqui. E aqui a gente só tem 3 ativos visando IPCA, como a gente viu, e esses aqui são os que têm o vencimento mais próximo em 2022, 2023, os demais são posteriores a 2029. Aqui o detalhamento dos ativos, então, o CRI Edifício Vista Faria Lima, um edifício que fica bem próximo da Avenida Faria Lima. O CRI possui como lastro aí, os contratos de aluguel do edifício comercial Vista Faria Lima e conta com garantia de alienação fiduciária de 100% dele. Esse CRI conta com LTV inicial de 35%, isso quer dizer que o imóvel vale quase 3 vezes aí o valor da dívida. Então, quanto mais baixo esse valor de LTV, melhor. Então, quer dizer que o valor que foi emprestado equivale a menos do valor
do imóvel que está sendo dado como garantia. Esse edifício está 100% locado, várias empresas são locatárias dele, então nesse cenário base o índice de cobertura para o pagamento da parcela mensal de juros é de mais ou menos aqui 217%, ou seja, o valor recebido de aluguel mensalmente é equivalente a 2,2 vezes a obrigação de pagamento do CRI. O CRIs Almeida Júnior aqui, então o CRIs possui alienação fiduciária de 85% do Continente Shopping e do Norte Shopping, além de uma cessão fiduciária dos recebíveis e fiança do acionista aqui, James Bento Almeida Júnior, tá, que é o controlador do Grupo Almeida Júnior. Essa operação conta com LTV inferior a 25%, tá? Então, e o índice de cobertura em 2020 é de 200% no cenário base. Então, equivale a 2 vezes a obrigação mensal de pagamento de juros e amortização dos CRIs. Aqui sobre os ativos, o Continente Shopping é um shopping center maduro aqui, foi inaugurado em 2012, tem uma ABL de 45 mil metros quadrados, e o Norte Shopping também é um shopping center maduro, inaugurado em 2011, 35 mil metros quadrados de ABL. Aqui o CRI do Grupo Sendas, então o CRI com lastro em aluguéis a serem pagos pelos Sendas, né? E garantia dos imóveis. Tem uma LTV aqui inicial de 80%, então já é um pouquinho menos garantido, digamos assim. O ponto principal aqui do CRI é o risco de pagamento do Grupo Pão de Açúcar, mas o Grupo Pão de Açúcar tem lidado bem até com essa questão da pandemia, então é um risco relativamente baixo aqui. Não é totalmente sem risco, mas é um risco relativamente baixo. É um pagador que tem capacidade de pagamento. Agora, mais um CRI Latam aqui. O CRI possui como lastro final um contrato Build to Suit com o grupo Latam Airlines e com risco de crédito mitigado por uma carta-fiança do Banco Bradesco. Essa aqui é um IPCA mais 5,2%, então é um dos CRIs que é vinculado ao IPCA. O CRI Vila XP, então, ele possui um lastro, uma debênture imobiliária emitida pela XP Investimentos, que é quem é a devedora final da estrutura, tá? Então, a debênture conta com uma garantia do terreno e o futuro imóvel a serem construídos aí na cidade de São Roque, também é IPCA mais 5%. CRI BTLG, ele é lastreado na operação de compra de um galpão logístico em Ribeirão Preto pelo Fundo Imobiliário BTLG, que é gerido pela BTG Pactual. Esse fundo aí é o principal devedor e conta com mais de R$ 1 bilhão de ativos, mais de 200 milhões de reais em caixa, e além disso vão ser dadas em garantia a alienação fiduciária dos dois imóveis. Esse CRI passa a ser dono dos imóveis até que o fundo BTLG termine de pagar essa dívida. A fração de 50% do galpão de Guarulhos é avaliada em 53 milhões e a fração de 100% em Itapecerica em 73 milhões, totalizando quase 100 milhões de reais aqui em garantias, um LTV de 60% e a cessão dos aluguéis do imóvel de Ribeirão Preto. Essa operação é remunerada a CDI mais 2,7%. CRI Senado, Petrobras, tá? Aqui é um CRI com lastro em aluguéis a serem pagos pela Petrobras na locação do edifício Senado. E o ponto principal aqui é o risco de pagamento da Petrobras, que acabou de anunciar um resultado aí de 44 bilhões de reais de lucro. Eu acho que a Petrobras não vai ter problema para pagar um aluguel de um prédio desse, tá? CRI Superfrio, então aqui a Superfrio atua na logística frigorificada, tem galpões logísticos refrigerados e a prestação de serviços logísticos. Esse CRI conta com a garantia, que é a alienação fiduciária de 2 galpões logísticos. Esses galpões aí são localizados em Barueri e em Caxias, no Rio de Janeiro. É um valor de avaliação aí de venda de 58 milhões e 49 milhões de reais, que é um LTV de quase 100% aqui, né, 92,8%, e também conta com a cessão fiduciária dos recebíveis imobiliários dos imóveis, cujo fluxo deverá ser superior a 1,5% às parcelas devidas do CRI. Também aqui a gente tem o IPCA mais 7%. Bom, e a carteira dos fundos imobiliários aqui, então, tem uma posição de 15 milhões em Canip e 11 milhões em KNHY. Lembrando, KNHY, a gente fez um vídeo, já deixei aqui um botão para você acessar o vídeo sobre KNHY aqui no nosso canal. Mas só para ter um panorama geral aqui, então, ambos os fundos são fundos de papel e o objetivo aqui do Kinea Índice de Preços é dedicado ao investimento em ativos de renda fixa de natureza imobiliária, principalmente em CRIs, e ele tem como objetivo principal investir em operações, né, atreladas a um cupom de juros real, atualizados aí pelo IPCA. Com relação aqui, né, a High Yield, ele é dedicado ao investimento em ativos de renda fixa também de natureza imobiliária, especialmente em CRIs.
E por hoje é só, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha sido útil para você. Se foi útil, considere assinar o canal, curtir o vídeo para ajudar na divulgação e também conferir outros vídeos aqui no nosso canal que a gente tem publicado de forma constante. Ficou alguma dúvida, alguma sugestão? Comenta aí para a gente poder melhorar o conteúdo aqui para você. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.